Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Como vão vocês? Espero que muito bem. Queridos, o assunto que eu vou tratar hoje servirá para que vocês entendam como funcionava, a liderança daqueles que eram responsáveis em formar pessoas, os chamados edificadores, tá? Lembrando que nós temos que ser edificadores, ok? Nós temos que ser edificadores. Então, o que nós pregamos, os ouvintes utilizam para edificarem, em si morada para Deus, como edifícios de Deus. Nós damos o fundamento, ok? E os ouvintes, conforme este fundamento, edificam. Lembrando que esse fundamento que nós damos é o Messias. Ele é a pedra principal, a pedra angular, que foi rejeitada pelos edificadores de sua época, porque eles estavam corrompidos, tá? Eles estavam corrompidos. Então, tudo isso nós entenderemos hoje. Beleza? Amados, para que nós possamos dar início a essa mensagem, eu vou pedir que nós possamos fazer uma oraçãozinha antes. Pode ser? Vamos lá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, o Messias. Nós temos crido na sua palavra e sabemos que ela é poderosa para nos levar à estatura do seu Filho. E te pedimos neste momento que tudo aquilo que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos tem dado, que possamos com sabedoria edificar morada para o Senhor, sendo templos aos quais o Senhor possa habitar. Santo Deus de piedade, compaixão e misericórdia, em nome do seu Filho Yeshua, o Messias, eu venho pedir que tudo aquilo que não faz parte dos seus planos para edificação em nós de um templo para ti seja arrancado das nossas vidas. Os entulhos hereges, as distorções, tudo aquilo que fora herdado dos edificadores que rejeitaram o seu filho, daqueles falsos crentes que assumiram o que passaram a chamar da fé original judaica de cristianismo, donde formou-se a chamada Igreja Católica e as suas filhas, as igrejas protestantes, aquelas que se rebelaram contra a sua mãe católica. Então, a grande meretriz e as suas filhas. E todo esse entendimento, esse ensinamento maligno, hipócrita e demagogo seja arrancado das nossas vidas para que possamos entender o que é verdadeiro, o que é real, o que é correto, o que é justo e darmos continuidade como deveria ter sido desde o princípio, sem intervenções doutrinárias hereges, sem crendices, sem sofismas que acabaram aí cauterizando a mente de tantos, com dogmas, informações passadas de boca em boca que não tem embasamento bíblico, interpretações equivocadas da palavra, enganos causados pelos anjos rebeldes e Satanás nas Escrituras para assumirem de alguma forma para os demais a postura de Deus e que tem enganado tantos e tantos crentes, desde aqueles que Cristo enfrentou, deixando claro que por conta da sua conduta eram filhos do diabo, como os de hoje, tanto católicos quanto protestantes católicos. Que o Senhor, na sua misericórdia, possa arrancar de nós tudo o que há neles. Que o Senhor possa tirar de nós, inclusive, a vulnerabilidade, a fraqueza, a qual eles estão sujeitos por conta da heresia, do convívio com pessoas fracassadas, vivendo debaixo da doutrina de obreiros fraudulentos, homens que não tiveram êxito em seus ministérios. Que o Senhor possa nos conceder êxito, mortificando a nossa carne, abrindo a nossa mente, iluminando a nossa consciência, purificando a nossa alma.
que o Senhor venha nos ajudar a vencermos a matéria que tanto nos limita e impede, atrapalha com que a tua palavra venha nos aperfeiçoar, nos apresentar perfeitos a ti, que tem interferido ou atrapalhado ou retardado, digamos assim, a nossa formação para que tenhamos a postura do seu filho, para sermos aí como ele, um templo para o Senhor em espírito. Que o Senhor possa fazer a sua obra na nossa vida e que nós possamos restaurar não só a doutrina daqueles que dão fundamento, dos edificadores, como também dar, por meio do teu Espírito Santo, condições para que os ouvintes edifiquem para ti morada em si mesmos. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa consciência para a verdade. Então que o Senhor possa me iluminar, me conduzir neste momento, para que os irmãos que estão ouvindo possam entender tantas coisas erradas que aconteceram, que acabaram destruindo a crença original. Em nome do Senhor Yeshua, seu Filho. Amém. Amém, amados? Bom, amados irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, desde tempos muito remotos, haviam os chamados edificadores. Esses edificadores não eram só construtores, pedreiros, de maneira nenhuma. Eles eram homens dotados de uma capacidade intelectual superior aos demais. Eles se reuniam entre si em grupos e ali repartiam conhecimento. Ok? Repartiam conhecimento. Para fazer parte desse grupo, havia a necessidade de que você fosse formado por eles, de que você convivesse com eles e não aprendesse só os ofícios que por eles eram ensinados, como ser um bom lavrador, um viticultor, entender de agricultura, agronomia, mas também a edificar, os mistérios da edificação, da arquitetura, da engenharia, né? Então, eles, cada um segundo o seu ofício, foi se juntando aos primeiros, que eram chamados edificadores, responsáveis aí por construções, tanto na parte da alvenaria, quanto também da carpintaria. Ok? José, pai de Yeshua, por exemplo, fazia parte desse grupo. Ele era um tecton do grego, ou seja, no nosso popular, pau para toda obra, um homem extremamente preparado, um homem que entendia não só de edificar, mas também do plantio, entendia também da área da carpintaria, e erroneamente traduziram esse termo tecton para apenas carpinteiro, mas ele também era marceneiro, construtor, entendia da lavoura, entendia da criação do rebanho. Entenderam, meus amados? Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Para que os irmãos compreendam a origem, a formação, como que o Messias foi preparado, dentro de que meio o Messias foi preparado, que não tem nada a ver com esse Messias apresentado hoje pela mídia evangélica. A mídia evangélica prega um Messias paupérrimo, desprovido de recursos financeiros, e isso é uma heresia. Se for assim, de maneira nenhuma ele poderia ter ficado dos seus 13 anos até quase 30, se formando em Jerusalém, em uma das maiores escolas teológicas, judiciárias de sua época. Porque um rabino, ele era um doutor da lei, ou seja, alguém capacitado para exercer o juízo, para julgar. Eles não eram apenas formados rabinos, que significa aí mestres, né? Rabinu, nosso mestre, eles não eram apenas rabi, mestres. Entenderam isso?
rabin, né, que são em hebraico mestres, rabinos no português. Eles não eram apenas rabinos nessa visão, nessa concepção que nós temos hoje atual. Não. Eles eram homens que compunham, inclusive, o Sanhedrin, que era o sinédrio, a corte judaica da época. O Messias, ele era um fariseu. Muitos ignorantes, como Caio Fábio e entre outros, por verem o combate que o Messias tinha contra os fariseus hipócritas, diziam que ele era essênio, mas de maneira nenhuma. Os essênios não pregavam no templo. Os essênios não pregavam nas sinagogas. Quem é que pregava nas sinagogas? Quem pregava nas sinagogas? Os fariseus, porque os fariseus, né, do hebraico aí, farush, né, que alguns falam perush, mas não. Fariseus, fariseu no singular, farush, no plural, farishim. Alguns, né, chamam de perushim, mas não é. Lembrando que a letra pei, ela pode ser também fei. E se a transliteração para o latim era farisaeus, ou seja, então ela foneticamente vem de farushim e não de perushim, tá? Então só para você entender, para você se situar aí, ok? Enfim, o que significa essa palavra? Ferushim, né? Fariseu. O que ela significa? Alguém separado das demais pessoas. No sentido paralelo a Kadosh, que é santo. Ou seja, santo no sentido de não viver como os outros. O fariseu, ele era separado, santo, no sentido de não se portar como as demais pessoas, inclusive os próprios judeus. Tanto é que eles se vestiam diferente. Eles se portavam diferente. Tá bom? Os fariseus da época do Messias, eles acreditavam, né, o grupo de Shammai, que tinham duas casas que eram as principais na época. Tinham os Shammai, que eram tidos como fariseus hipócritas, corruptos, e tinha os de Hillel, da onde o Messias se formou. Hillel era um homem pobre, sem condições, mas que teve a oportunidade de poder estudar e ser formado. E ele é tido até os dias de hoje como um grande sábio, assim como Shammai. Só que Shammai, ele era meio demagogo, meio hipócrita. Geralmente, até preconceituoso com as demais casas, né? E dentre a sua turma veio muitos hipócritas, muitos falastrões, falsários, homens mal intencionados, aos quais Yohanan, o lavador, chamou de raça de víboras. Já os de Hillel, eles eram formados na humildade, no desapego a bens materiais. Por isso, daí vem essas doutrinas similares do Messias. Ok? Tanto é que se você pega os escritos doutrinários de Hillel, você vai ver que existe um paralelo muito grande com a doutrina de Cristo. Existe muita coisa que o Messias ensinou que veio ali, que são ensinos de Hillel. Por quê? Hillel foi o seu mestre teólogo, foi o seu rabino, o seu formador, quando ele for a estudar, que ficou dos seus 13 aos quase 30 anos. Ok? Até ter sido batizado pelo seu primo, Yohanan, João, o lavador, e ter iniciado, então, literalmente, seu ministério após ter recebido o Espírito Santo. Então, eu estou dizendo essas coisas para que vocês possam entender. Agora, as casas farisaicas, elas eram ordens edificadoras de pessoas que vinham a ser discípulas, tá? Você pode perceber o seguinte: esses fariseus da parte de Shammai, eles formavam pessoas. Não estou dizendo que em Shammai não tinham pessoas fariseus, líderes que eram, como que eu posso dizer, justos, honestos. Não, obviamente tinham.
tá? Mas a maioria era um bando de picareta. Da classe de Shammai eram aqueles que perseguiam o Messias. Mas da parte de Hillel, nós vamos ver alguns formados até antes do Messias, bem antes do Messias, como Nicodemos, Yosef, José e tantos outros que eram adeptos à crença do Messias, porque a crença do Messias era muito similar à de Hillel, por conta da sua aplicação. Então, estou dizendo isso para que vocês possam entender. E essas classes farisaicas, eles eram chamados os edificadores. Edificadores. Só que tinha os hipócritas. E os hipócritas rejeitaram a pedra principal desta edificação, que é o Messias. Ok? Irmão, o que o senhor está querendo dizer para mim? Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vocês não saibam. Por que eles eram chamados de edificadores? Por que eles eram chamados de edificadores? Porque na antiguidade, antes dos fariseus serem chamados fariseus, eles eram chamados de Hassidim. O que é isso? O que significa a palavra Hassidim? Hassidim significa piedosos, obedientes. A palavra. Só que deveriam ser praticantes. Os fariseus foram os responsáveis pelas criações das inúmeras sinagogas, não só dentre a nação, mas também dentre os gentios, para os descendentes. Entenderam? Para as ovelhas perdidas, né, digamos assim. E para você ser formado nessa faculdade, nessa escola farisaica, havia necessidade que você tivesse condições financeiras. Hillel foi uma exceção. Ele teve que ser ajudado para ser formado. Hillel é aquele que encabeçava a classe teológica na qual o Messias fora formado, por isso a similaridade doutrinária. Tá certo? Por que o Messias foi formado? Porque se ele não fosse formado, como nos dias de hoje, também antigamente, ele não podia de maneira nenhuma adentrar a sinagoga e pregar. Muito menos ter escala para a leitura de abertura, como ele fez quando ele leu Isaías 61. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele não poderia pregar no templo e nem zelar por ele, porque senão ele seria preso. Ele não teria o respeito de ser chamado até pelos seus, vamos dizer assim, inimigos, opositores, de rabi, de mestre. E ele era, nós vamos ver vários episódios, que tanto saduceus quanto fariseus se dirigiam a ele por rabi, por mestre. Eles nunca falariam assim com uma pessoa analfabeta, como o sistema religioso prega. Eles nunca chamariam de mestre qualquer um que chegasse ali pregando, de maneira nenhuma. Então, para ele poder ser chamado assim é porque ele foi formado assim como eles. Então havia por aquela questão de ética de um chamar o outro de rabino, de rabi. Por quê? Porque eles tinham que fazer isso por conta de quem ele era, da formação que ele recebeu, como eles. Ok? E esses fariseus, a maioria eram advogados, eram formados juízes, para poder compor, inclusive como juízes, ou parte daqueles que haveriam de determinar o juízo, né? Do Sanhedrin, que é o Sinédrio, que era o tribunal superior judaico, que determinava a sentença para o transgressor da lei. Ok? E se entende que quando o Messias teve aos seus pés lançado a mulher pega em adultério, por ele não ter ajuizado, é porque ele tinha autoridade para isso. Então o Messias não era qualquer um dentre os fariseus, dentre a nação de Israel. Ele era um homem formado, dotado de autoridade, e por conta disso ele tinha a liberdade não só de ensinar e pregar nesses lugares, como também de exercer o juízo. Só que, obviamente, além dessa autoridade
dentre os judeus, ele tinha o aval de Deus, que era o mais importante. Mas para que ele pudesse exercer o seu ministério com maior liberdade, ainda que com perseguição, havia necessidade que ele passasse pelo processo de todos os outros que ali estavam como rabinos. Do contrário, nem rabino ele seria considerado. Entenderam? Outra coisa, porque alguns o chamavam de profeta. Segundo a lei, um profeta é aquele que profetiza e acontece. Então, o que ele determinava com a sua palavra acontecia. Por isso também era respeitado, tido por alguns como um grande profeta. Aquele cuja palavra determinada executava-se a determinação. Aquilo que ele determinava acontecia. Entenderam? Então estou falando isso aqui para vocês entenderem. Ele era um homem de condições financeiras, porque José já vinha desta formação. Ele era chamado de o justo. E esse termo não é aplicado a qualquer um. Não é aplicado a qualquer um. Outra coisa, ele não era pobre. Porque se fosse pobre, ele não teria condições de estudar na escola farisaica. Porque ainda que Hillel fosse o mestre e daquela escola, havia necessidade que os alunos tivessem condições financeiras. Por quê? Eles viajavam muito para ter conhecimento sobre tudo, para poderem estarem aptos para, por meio da Torá e dos profetas, terem argumentos plausíveis para converter pessoas, né, fazer prosélitos e também, como que eu posso dizer, ter conhecimento suficiente para, como que eu posso dizer, converter, trazer de volta os judeus desviados, dispersos pelas sinagogas mundo afora. Então havia necessidade que ele tivesse condições financeiras para isso. Tá? Então eu estou falando isso aqui para que vocês entendam que o Messias, ele foi sim um fariseu e ele foi um aluno de Hillel. Certo? Inclusive Hillel era pai daquele que foi mestre do apóstolo Paulo. Me fugiu o nome dele agora aqui, Gamaliel. Hillel era pai, né, pai ou pai na fé, como eles tinham o hábito de fazer naquela época, de Gamaliel, que foi mestre, né, foi aquele que ensinou o apóstolo Paulo. Ok? Percebam que, diferente de Paulo, o Messias de maneira nenhuma considerou como esterco, como fezes, aquilo que ele aprendeu no farisaísmo. De maneira nenhuma. Ao contrário de Paulo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que Paulo diz, ou às vezes que atribuíram a ele por meio aí de distorções, de acréscimos ou distorções nas traduções de suas epístolas. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque aquele que rejeita a formação que recebeu, ensinamentos proféticos e também da lei, a não ser que Paulo estivesse rejeitando coisas de homem. Por exemplo, o Messias, ele não seguia de maneira nenhuma a Torá oral. O Messias não seguia a Torá oral. A Torá oral era aquela que eram escritos paralelos à Torá, que eram os 5 primeiros livros, que traziam explicações segundo argumentos, pensamentos e reflexões dos líderes, dos filósofos judaicos, dos mestres da época. E o Messias rejeitava tudo isso, ele se mantinha na pureza da Torá. Só que ele sabia quem estava por lá agindo, quem estava por trás de algumas coisas, ele sabia como é que ele revela. Olha, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Disse aos judeus, vós tendes por pai o diabo, enganador. É um termo que significa enganador, farsante, alguém que se passa por quem não é. E ele sabia que tinha uma entidade que se passava pelo pai dele, que tentou-o, inclusive. Então ele tinha esse entendimento. Coisa que nem Hillel nem Shammai tinha, muito menos os de Shammai, que eram, em sua maioria, corruptos. Eu não posso nem dizer se todos eram ou não. Então eu estou abrindo aqui um parênteses, mas sabe-se que sim. Tá? Então, eu estou dizendo isso para que vocês entendam. Tá? Os de Shammai corruptos, os de Hillel corretos. O Messias, muitas coisas que ele pregou são ensinos de Hillel. Então, ele aproveitou aquilo
Então eu estou dizendo isso para que os irmãos tenham entendimento. Eu não sigo a Torá oral, porque a Torá oral, muitas coisas que ali são contidas são invenções de filósofos judeus, de mestres judeus no decorrer dos séculos, milênios. E eu não tenho nada a ver com isso. Porque ali tem muita coisa que são mandamentos de homens, os quais o Messias não seguia. Por exemplo, a interpretação que eles tinham da guarda do sábado. A interpretação da guarda do sábado do Messias era diferente. Para o Messias não tinha problema algum colher espigas para comer quando se estava com fome. Para eles já tinha problema. Para Davi, você vai ver, que era de quem o Messias descendia, Davi, quando veio de uma guerra, entrou no templo e comeu do pão da propiciação que não era lícito comer. Somente o sumo sacerdote comia. E comeu ele e os seus soldados. Então o Messias sempre explica isso. Coisa que eles não entendem. O que significa? Você pode ter trabalho braçal de sábado? Pode. Em que situação? Na situação em que não há folga para você no sábado e aquele emprego seja a única coisa que você tem para manter a sua família ou para se manter. Então não tem problema algum, desde que você interiormente esteja fazendo um jejum, uma consagração, não ceda aos seus ouvidos a bobagem que nós devemos fazer diariamente, mas principalmente no sábado, que é do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Esse momento você possa manter em consagração, mesmo no trabalho, momento do almoço, leia as escrituras. Se você tem a oportunidade, faça uma oração, se mantenha ali conectado com o Eterno e tal, refletindo sobre seus erros, suas falhas. Esteja, se você puder, ouvindo mensagens, estudando a palavra, mesmo trabalhando, se isso não for intervir no seu trabalho. Então, essa maneira de guardar o sábado é diferente da maneira que eles guardavam. Não é que o Messias transgredia, é que o Messias, ele era senhor do sábado. O que é senhor? Eu administro o meu sábado da maneira que eu acho melhor. Por exemplo, se o seu carro quebra, tem judeus que seu carro quebra, ele não leva no mecânico. Se uma pessoa estiver doente, ele faz de tudo para mantê-la em casa e levá-la depois do Shabá. Isso é absurdo. E nunca o Messias faria um negócio desse. Entendeu? Porque o sábado ele é usado para você fazer o bem. Então, se você está trabalhando, sendo um bom funcionário num dia de sábado, você está fazendo o bem para o seu patrão. Você servindo de exemplo para o seu amigo no serviço, não que isso seja só de sábado, né? Mas você está servindo de exemplo, você está fazendo bem. Você sendo uma boa pessoa, de repente você fazendo uma doação nesse dia, você ajudando alguém nesse dia, socorrendo alguém esse dia, fazendo uma oração, pregando, até mesmo no trabalho, na escola, na faculdade, onde você estiver, você está guardando o sábado. Só que você tem que saber que esse é um momento sacro, sagrado. Você tem que ter uma postura mais aplicada. Você tem que ter aí uma devoção maior nesse dia, porque ele é exclusivo para isso. Beleza, meus amados? Então, outra coisa, eles tinham o hábito de lavar as mãos ou lavar-se inteiro para depois se alimentar. O Messias não tinha esse hábito. Se o Messias olhasse para a mão e visse que não estava suja, ele comia, como nós fazemos. Vai me dizer que para você comer um lanche lá fora, você vai pedir para o cara um pouco de sabão e tal? Não. Às vezes a gente vai para um restaurante, a gente tem oportunidade, mas nem sempre temos. Nós temos que comer. Não é que o Messias chegava lá com os dedos tudo sujo, preto, a mão, sabe, fedendo. Não, nada disso. Até porque ele tinha postura, ele tinha que servir de exemplo. Ok? Então eu estou dizendo essas coisas para que vocês entendam quando o Messias falava, olha, vocês por mandamentos de homens transgridem os mandamentos de Deus. E os crentes de hoje seguem a mesma linha. Os mandamentos dos homens é o que? A abolição da lei. Eles estão seguindo isso. Nós temos que entender que o evangelho não é paulino. O evangelho ele é divino. Deus concedeu ao seu filho o evangelho e ele confiou aos seus discípulos. Entenderam isso? É só você ler João capítulo de número 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. João capítulo de número 12.
é isso mesmo, 12 do 47 ao 50. Eu vou até colocar aqui para vocês lerem. Eu ainda não adentrei estou aqui dando umas explicações paralelas para poder entrar no assunto aí com vocês. Então vamos lá, olha. João capítulo 12, a partir do versículo 47. Leiam comigo. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, ou seja, obedecer, eu não o quê? O condeno aqui, tá? O certo não é julgo. Pois eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Até, por que, pastor, o senhor está interpretando dessa maneira? Porque ele veio para julgar. Ó, vamos abrir um parênteses aqui. João, capítulo 5, versículo 22. Vamos entender isso. Vamos entender, olha lá. O Messias disse, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Espera aí. Então, se nós formos ler isso aqui, parece que cai em contradição com isso aqui, ó. Ele disse lá, o que nós acabamos de ler. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E no capítulo 12, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo? Como assim? Como assim? Então, o que ele estava querendo dizer aqui, ó? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as obedecer, guardar, eu não o condeno. Pois eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Entenderam? Por isso que, olha só. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Então ele não veio condenar, ele veio para o quê? Para julgar, beleza? Versículo de número 27, olha. Olha o que ele diz. E deu-lhe o Pai, né, autoridade para o quê? Para julgar. Por quê? Porque é filho do homem, porque ele é humano. Então Deus entregou a um ser humano, o seu filho, o julgamento dos demais humanos. Mas vamos lá, João capítulo 12, a partir do versículo 47. O que ele diz? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as obedecer, eu não o condeno, pois eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o condene. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Beleza? Então aqui ele já está falando de um julgamento para sentença. Tá? Até porque, veja bem, o juízo, vamos lá, para vocês entenderem aqui. Hebreus 9, se eu não me engano é versículo 27. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é 27. Aqui, ó. Versículo 28. O que diz aí? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, ó, só uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, quando o cara morre, ele já é ajuizado, porque ele é julgado em vida. É uma das coisas que as pessoas não entendem. Os justos chegarão diante do trono para julgamento referente a galardão. Por terem feito mais ou menos, na justiça Deus os retribuirá. O Messias lhe dará galardão, beleza? Mas nós não seremos condenados. Nós não seremos condenados. Deixa eu ver se eu lembro onde está isso. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó, João 3,
versículo 17 e 18. Vamos lá, João 3, 17 e 18. Olha só. O que diz aí? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que diz aí? Julgasse, não é isso? Mas é errado. O certo aqui, ó. Olha só, tá vendo como é problemática as traduções? Então, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque ele veio para julgar. Então, não é julgasse, e sim condenasse. Tá? Como nós tivemos lá como referência, João, capítulo de número 5, versículo de número 27, versículo de número 22. Tá bem? Então aqui é para que vocês entendam. O Filho do Homem, ele não veio condenar o mundo, mas veio julgar o mundo. Por isso que depois que nós morremos, nós já recebemos o juízo, porque nós já estamos sendo julgados por aquilo que nós fazemos. Diante do trono, nós, os justos, compareceremos apenas para receber galardão por meio do nosso empenho, da vida que nós tivemos, daquilo que nós fizemos aqui na justiça. Mais aplicados, menos aplicados, mais na santidade, à medida daquilo que nós nos empenhamos. Tá? Diferente do ímpio, que assim quando morre a alma já vai para o inferno, que é o inferno prisão. Na vinda do Messias ele vai ressuscitar com o mesmo corpo, nós já teremos o corpo transformado, eles não, o mesmo corpo, mesma carne. E serão lançados com corpo, alma e espírito plenamente conscientes no lago de fogo e enxofre, que é o chamado dano da segunda morte. Então depois do juízo já vem a sentença, porque aqui, no abismo, nós estamos sendo o quê? Julgados. Lembra o rico e Lázaro? Ele estava, o rico no inferno, Lázaro lá do lado de Abraão, no céu, beleza? Porque ele estava embaixo, e ele tá... Só que entre eles, Abraão falou que havia o quê? Um abismo. De sorte que os de lá não podiam passar para cá, nem os daqui passar para lá, porque o que determinou o destino de ambos foi esse abismo, a terra. Ok? A terra. Então, eu estou pregando isso para vocês entenderem, porque muitas pessoas têm o entendimento de que o abismo é algo que está abaixo da terra. Não. Existe o abismo e o poço do abismo, que é o inferno. Já o lago de fogo e enxofre não tem nada a ver com o inferno. Tá? Inferno, em hebraico, Sheol. Do grego, Hades, mundo dos mortos, lugar para onde vai os condenados. Beleza? Lago de fogo e enxofre, em grego, né, a transliteração ficou Geena. Do hebraico, Gehinnon, vale do filho de Hinnon, que era onde se queimava corpos, se ofereciam sacrifícios a Moloque, jogavam corpos queimados ali, jogavam lixo, pessoas que haviam morrido em pecado, ímpios, etc, etc, etc. Cujo fogo nunca apagava, porque sempre estava sendo mantido pela queima e pela gordura dos animais, que eram oferecidos ali em sacrifício a outras entidades, e também pessoas, inclusive filhos. Ficava ali na região de Canaã. Beleza? Então é para que vocês entendam claramente que eu estou dando essas explicações aqui para vocês. Então, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso, coincide com a informação de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 28. O que diz aí? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Versículo 27, perdão. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o juízo. Morreu, pela vida que o cara levou, ele já tem um destino certo. Depois ainda haverá a ressurreição, aonde os justos com corpo transformado receberão galardão, e os injustos com a mesma carne com que morreram ressuscitados, conscientemente, corpo, alma e espírito, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Que é o mesmo destino de Satanás, o anticristo e o falso profeta. E todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. Tá bom? Isso aqui é para vocês entenderem aí. Mas voltando à linha de raciocínio, né? O Messias, vamos lá, João capítulo 12, a partir do versículo 47. A palavra não era dele, a palavra era do Pai. Então ele disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o condeno. Certo? Eu não o condeno. Vou deixar a mínima foto aqui para não atrapalhar.
Porque eu vim não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas ele veio para o quê? Para o quê que ele veio? E Deus lhe deu o poder de exercer o juízo, porque ele é o quê? Filho do homem. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, o direito de exercer o juízo, de julgar as pessoas. Tá certo? Então, voltando lá para João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o condeno, porque eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de condenar, né? Seria a tradução correta, no último dia. Tá? E todo mundo aqui pensa que toda vez que se vê último dia, todos associam ao dia do juízo. Não, nem sempre, porque o juízo ele é determinado no tempo de existência do homem. Aquele grande dia é outra coisa. Então aqui está falando, né, do último dia de existência da pessoa. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de condenar no último dia. 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Ok? Essa palavra que era de Deus, o Messias deu a quem? Aos seus discípulos. Dei-lhes a tua palavra. Que palavra? Que palavra? Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Eu não o condeno, perdão. Porque eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, a palavra que Deus, que ele utilizava para julgar as pessoas, por meio daquilo que ele pregava, era a mesma palavra que ele deu aos seus discípulos. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Certo? Então essa era a doutrina do Messias, a palavra do Messias. Não tinha nenhum tipo de orientação de uma Torá oral, de algum paralelo reflexivo de filósofos judaicos, como os judeus da atualidade. Os judeus da atualidade, a sua crença, ela é formada de duas vertentes, herdada tanto dos saduceus quanto dos fariseus. E você pode ver que esses crentes, esses judeus de hoje, eles são extremamente místicos. Não estou falando que o Messias não aprendeu a Cabalá porque fazia parte da sua grade doutrinária, da sua formação. Mas a maneira como eles utilizam de forma mística as coisas que eles creem como reencarnação. Os judeus acreditam que a pessoa possa reencarnar para pagar pelos seus pecados como uma árvore, como um animal, como uma pedra, como água, como terra. Olha as ideias, cara. Aonde está isso na doutrina do Messias? Então, esse judaísmo de hoje ele é extremamente místico. Ele é forjado aí, com certeza, com toques de sincretismo religioso. Porque não tem nada a ver com a palavra. A palavra reprova tudo isso. Consulta de mortos, espiritismo. A palavra reprova isso. Por isso que eu falo, quando eles eram formados, eles tinham acesso a informações e muitos fundiam essas informações à crença. Daí veio a Torá oral. Porque aquilo que eles não tinham resposta na Torá escrita, eles resolveram criar. Por exemplo, filhas para Adão, para dar margem a que Caim, quando saiu do jardim do Éden, teve relações com a sua própria irmã. Isso é heresia. Até porque havia uma primeira criação. Né? Então, eles criaram uma série de coisas para ter resposta àquilo que eles não tinham. Coisas que quem tem o Espírito Santo, pela própria Escritura, acha as respostas para essas questões. Como vocês podem ver que nós temos aqui respostas. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque o judaísmo, e até mesmo o judaísmo messiânico nos dias de hoje, tem muita coisa em paralelo com a Torá oral, que são explicações criadas para ter resposta a todos os questionamentos da Torá escrita. Então o Messias, como um fariseu, ele seguia a Torá escrita e não baseava
os seus ensinos em reflexões dos filósofos judaicos, ou seja, na Torá oral. E isso causava um grande problema. Isso causava um grande problema, porque ele tinha autoridade para perdoar como a mulher pega em adultério. Por que que ele pôde absolvê-la? Porque segundo a Torá, quem pode exercer juízo é apenas o justo. O injusto não pode. Ou seja, se uma pessoa ela está em pecado, ela não pode julgar outra surpreendida por ela em pecado. Você entendeu isso? Então o Messias, por que lançaram aos pés do Messias? Alguns dizem, fizeram isso para que, como ele não fazia parte do Sinédrio, se ele a sentenciasse, ele seria condenado por estar passando por cima do Sinédrio. Não. Jogaram ela aos pés dele porque sabiam que ele poderia determinar o juízo sobre ela. Do contrário, eles não estariam com pedras nas mãos para a lapidarem, para a apedrejarem. Então estavam esperando dele a autorização, porque ele tinha autorização para exercer esse juízo. Porque ele era um juiz, um doutor da lei. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Mas só que ele disse o quê? Olha, já que vocês querem exercer o juízo, beleza. Quem de vocês não tiver pecado, ou seja, for um justo, atira a primeira pedra. E eles, puxa, o cara não autorizou. E como a gente não vai poder exercer o juízo, apedrejar porque a gente está em pecado, vamos sair fora. Jogaram as pedras no chão e saíram um por um. Ele chegou para aquela mulher e falou assim, onde estão os teus acusadores? Ele falou, vá e não peques mais. Se torne melhor do que eles, porque esses que querem te apedrejar, eles devem. Eles pecam. Mas por que ele, sendo o único que podia apedrejá-la e tendo autorização para isso, ele não o fez? Não é porque ele estava transgredindo a lei. É porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Foi o que aconteceu com Davi quando ele foi descoberto em adultério. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Não foi tirada a consequência do erro dele, mas foi-lhe dado o quê? Misericórdia ao invés de juízo. E alguns atribuem, inclusive, o fato dele não ter sido apedrejado por ele ser um rei. Não. Até porque isso é uma concepção posterior já de Torá oral, observação dos fariseus que vieram dizendo que um rei não poderia sofrer uma pena capital por conta de algum erro que cometesse. Opa, passando por cima do mandamento de Deus? Não. Ele foi perdoado porque a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo. Tiago fala sobre isso, né? Em Tiago, acho que é Tiago 2,13. Vamos lá. Tiago 2,13. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre a sentença do cara. A misericórdia triunfa sobre a sentença, sobre o juízo. Foi o que o Messias fez. O Messias de maneira nenhuma, transgrediu a lei, não executando o juízo sobre aquela mulher pega em adultério. Como ele tinha autoridade para exercer o juízo, ele fez o quê? Usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele deu para ela uma oportunidade, uma chance. Se alguém o questionasse, o que ele poderia dizer? E Davi? Salomão? E vocês? Entenderam que foi o que ele fez ali, a jogada dele. Então eu quero que vocês entendam essas coisas para que vocês tenham acesso à verdade. Tá? Tenham acesso à verdade. Então, recapitulando, o Messias ele era um fariseu, tá? Formado pela escola de Hillel, feito juiz e doutor da lei, um advogado, por isso que ele defendia as pessoas, por isso que ele tinha autoridade para exercer o juízo, determinar o destino das pessoas em juízo, como no caso da mulher pega em adultério em João 8.
Alguns dizem que esse trecho ele é um acréscimo. Não, esse trecho ele existiu e foi acrescido a João por não saberem quem havia o relatado. Mas ele é antigo, é inspirado e não sabendo quem era o autor, o escritor, foi então anexado ao Evangelho de João. Tá certo? E alguns trechos na Bíblia são assim, Marcos, por exemplo, 16, a partir do versículo de número 9, se eu não me engano, até o final, não sabendo quem era o autor, mas sendo inspirado, foi colocado, foi acrescido ao Evangelho de Marcos. Não que esses textos não fossem inspirados, não fossem legítimos, verdadeiros, mas sim que, não sabendo-se o autor, foram acrescidos a estes evangelhos, a estas obras. Beleza? São informações paralelas para que você tenha conhecimento e resposta aí aos implicantes, digamos assim. Tá bom? Então, o Messias, ele era o quê? Ele era um fariseu da escola de Hillel, certo? Hillel era o quê? Um homem justo, um doutor da lei, um mestre. E assim o Messias também fora formado em sua escola, né, em sua classe, digamos assim. E para estudar lá no grande templo em Jerusalém, aonde ficava, onde era sediado, havia necessidade que a família tivesse condições financeiras para poder bancar, arcar com os estudantes que ali estavam. Então, geralmente, quem fazia parte desses estudantes eram pessoas de classe média alta, ou pessoas que tinham condições. Então o Messias, essa ideia de que o Messias era pobre, né, beirando um mendigo, é mentira, até porque ele tinha 2 ou mais casas no território de Israel. Ele tinha casa em Jerusalém, ele tinha casa lá na Galileia, ele tinha casa se eu não me engano, em Belém também, ele tinha casas. Para ele ter casas é porque ele tinha condições. Aí vão falar, então por que ele nasceu numa manjedoura? Essa tradução é errada, meu amigo. Deixa eu explicar para você. Naquela época, na jornada que eles estavam ali à noite, não acharam pousada cuja o quarto fosse separado do lugar aonde ficavam os animais. Então tinham aqueles quartos cujo lugar aonde ficavam os animais era separado, havia um estábulo e os quartos separados. O que eles acharam foram um quarto aonde do lado havia o estábulo. Não que ali fosse uma manjedoura que ele nasceu, onde nasce um animal, onde, pelo amor de Deus, e a infecção e a doença? Para, gente, e seria imundície também, ela nunca poderia parir segundo a lei, principalmente a oral daquela época, nessas condições de imundície. Seria questionado o nascimento dele. Então, pelo amor de Deus, né? Não é que José era um mendigo, para com isso, uma família pobre. Naquele tempo, tinha-se filhos conforme suas condições financeiras. O povo tinha métodos anticonceptivos já naquela época. O homem, inclusive, ele não podia, como nos dias de hoje, jogar o esperma fora da mulher. Mas os homens naquela época, eles eram santos. Então eles não tinham tanta relação sexual como se vê nos dias de hoje esses crentes prostitutos. Os homens eram controlados, não eram rendidos às paixões da sua natureza, da sua carne, como os de hoje. Então o cara não usava a sua mulher como uma meretriz. Era uma coisa muito movida por sentimento, por equilíbrio, por ser contido. Entenderam? E tinham métodos também anticonceptivos que as mulheres faziam para não engravidar. Então, o Messias tinha pelo menos ele e mais 6 irmãos. Porque são contados pelo menos 4 irmãos homens do Messias e suas irmãs, no plural. Então, no mínimo, eram 6, além dele, 7 pessoas. Então, para José poder manter os seus filhos, ele tinha que ter condições financeiras para isso. Você pode ver que até os árabes trazem esse costume porque é comum entre eles, que se tem filhos conforme suas condições financeiras. Entenderam? E assim como esposas também, né? Mas enfim, naquele costume os justos tinham apenas uma esposa, eles não tinham o hábito, os fariseus tal, eles não tinham o hábito de terem mais mulheres ainda que pudessem tê-las, mas eles não tinham esse hábito, tá certo? Eu estou dizendo isso aqui para que vocês entendam a palavra de Deus da maneira correta. Então o Messias ele era formado
fariseu, ele era da escola de Hillel. Em paralelo, ele combatia os de Shammai, os fariseus formados pela escola de Shammai, pela classe de Shammai, porque eles eram o quê? Corruptos, mal intencionados. Inclusive João Batista, né, Yohanan, o lavador, aquele que banhava as pessoas nas águas, ele também tinha um grande problema com esses de Shammai. Alguns querem atribuir a Cristo ele ter vindo dos essênios, ter aprendido com os essênios. Mas o que eu quero explicar para vocês é que os essênios, eles também vinham de classes farisaicas, que eram mais rígidas, procuradas a uma santidade, aplicadas a uma santidade mais devota. Inclusive eles eram, como que eu posso dizer, eles se isolavam do resto da nação, né? Eles viviam sobre os montes e tal, eles ficavam por lá. Inclusive eles praticavam algo que era comum entre os fariseus e os saduceus também, os mestres daquela época, a castidade. O Messias, por exemplo, ele vivia em castidade, e muitos outros apóstolos também adotaram a castidade posterior ao casamento com suas esposas. Outros já eram e se mantiveram castos, e outros eram casados e viviam normalmente, não tinha problema algum quanto a isso. Então estou dizendo aqui para explicar para vocês terem acesso. Já os essênios, ainda que formados fariseus ou saduceus, eles tinham esse hábito da castidade perpétua, de se isolarem do resto da nação em montes, enfim. Estou dizendo isso para que vocês tenham entendimento. Quem eram os chamados saduceus, né? Os saduceus é uma transliteração latina que foi adotada pelo grego e aportuguesada. É tzedukim, porque eles descendiam de Tzadok, sumo sacerdote. E eles se viam como detentores do verdadeiro direito sobre o sacerdócio e a liderança religiosa no templo. Então havia um conflito entre os tzedukim, os saduceus, e os ferushim, os fariseus. Havia conflitos doutrinários. Geralmente, os saduceus, eles não tinham certas crenças como na ressurreição, algumas coisas mais espiritualizadas como os fariseus, tá? Para você ter uma ideia, os fariseus foram o que deu origem hoje, eles são, veja bem, o farisaísmo surgiu cerca de 2 séculos antes do Messias, são oriundos dos Hassidim. Que são Hassidim? Aqueles que se julgavam, como que eu posso dizer, piedosos, né? Eram homens que julgavam praticar mais a palavra da maneira como era, só que eles tinham um auxílio ali, quando se formou o farisaísmo, da chamada Torá oral, o que já vem de edificadores corruptos, para manipular as pessoas e colocar os judeus em artes místicas, o que Cristo renunciou, o que Cristo não colocou de maneira nenhuma em pauta em suas mensagens, nem se utilizou disso. E é o que os impressionava, porque a forma como ele exercia como que eu posso dizer, a expulsão de demônios, por exemplo, né, os exorcismos, era diferente do resto dos judeus. Os judeus muitas vezes se apoiavam em entidades como Baal Zevuf, que era o líder dos demônios, para que então eles tivessem autoridade para expulsar e curar pessoas. Vocês vão ver que quando o Messias realizou curas, alguns fariseus chegaram e quiseram e disseram o quê? Ele expulsa demônios, senão por Baal Zevuf, Beelzebu, o príncipe, o líder dos demônios. E o Messias falou assim: se eu expulso por Baal Zevuf, por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos na fé? Né? Ele está se referindo a filhos na fé, os vossos discípulos. O que o Messias quis dizer? Quem faz isso são os seus discípulos. Eu não faço isso. Aí ele falou: agora, se eu expulso pelo Espírito de Deus, é manifesto que é chegado a vós, é manifesto a vós que quem faz isso tudo é Deus. Aí ele falou: olha, você pode pecar, aquele que pecar contra o Filho de Deus será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus não terá perdão, nem nesta vida, que determina o juízo para a próxima, e nem na próxima, que só vai para lá
né, dependendo da vida que o cara for ter no pós-morte, ou a alma no inferno ou a alma no consolo. Então ele falou, vocês não vão ter perdão em lugar nenhum. Vocês não vão ter oportunidade em lugar nenhum, nem nessa vida nem na outra. Tá? Então eu estou dizendo isso para que vocês tenham entendimento, vocês sejam esclarecidos. Beleza? Mas quem eram esses edificadores? Quem eram esses edificadores? O termo edificador, construtor, quero deixar isso bem claro para vocês, é o que veio a ser chamado em francês, sabe do quê? Maçom. Maçom é pedreiro, edificador. Só que quando já chegou naquela época, já havia o que? A corrupção. Por quê? Aqueles fariseus que vieram dos Hassidim, que vieram de outros, desde os tempos mais remotos, né, na linha ali, aqueles fariseus corruptos, porque sempre vieram a linha justa e a linha corrupta, sempre andaram em paralelo e de alguma forma relacionando-se entre si. Aqui o Messias veio era justa, aqueles vieram era corrupta. Então essa corrupta chegou a ter predominância ou se infiltrou nos dias de hoje sobre a justa e por conta disso há esse sincretismo. Então quando você vê a maçonaria hoje, olha, presta atenção no que eu estou falando que é muito sério. Quando você vê a maçonaria de hoje, ela não tem nada a ver com aquela da onde Davi, Salomão, José, da escola farisaica de Hillel, por onde o Messias foi formado, porque elas eram plenamente éticas. E o Messias em específico manteve-se somente tendo a escritura como fundamento, diferente dos paralelos que se utilizavam de literaturas que eles chamavam de Torá oral, que era um auxílio criado pelos filósofos, dando resposta ao que eles não entendiam, não tinham dentro da Torá. As filosofias. O Messias não se utilizou disso. E quando ele formou discípulos adeptos àquilo a que ele doutrinava, pregava, ele estipulou, como que eu posso dizer, ele determinou meios para se buscar pessoas naquela linha. O que o senhor está dizendo, meu irmão? É isso mesmo, querido. Por que você acha que o Messias, ele... O que você acha? Por que o Messias se referia aqueles fariseus, saduceus, mestres, líderes da época como edificadores? Os edificadores ou os pedreiros eram uma linha de homens que se juntaram a construtores, deram o termo de edificadores, porque as suas doutrinas, né, eles não só ensinavam ofícios, como eles ajudavam as pessoas no ofício que ensinaram a prosperarem financeiramente para ajudar outros necessitados, que é feito até hoje na maçonaria. O Messias, José, Davi, todos eles vieram nessa linha. Salomão, todos eles vieram nessa linha. O Messias era rico. Qual a diferença? O Messias não era apegado a bens materiais. E dá-se a entender, por ele ter requerido do jovem rico que vendesse os bens que tinha e desse aos pobres para ter um lugar no céu, que ele fizera o mesmo. Ele se desapegou dos bens materiais que ele tinha. Mas você vai ver nas escrituras o Messias indo para suas casas em cidades diferentes. Para o cara ter casas, não era a casa da sua família, era a casa dele. Para ele ter, é porque ele tinha funcionário para poder cuidar dessas casas. Entenderam? Ah, se fosse casa da família, tudo bem. Além dos irmãos ou irmãs, todos ficavam nas mesmas casas? Obviamente não, cada um tinha suas famílias. Então eles tinham posses. O Messias abriu mão daquilo que ele tinha. O que dá-se a entender, né? O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala sobre isso. Deixa eu ver se é Romanos 9. Faz um tempo que eu não toco nesse assunto. Romanos, capítulo de número 9. É 1 Coríntios 9, deixa eu ver aqui.
Ele fala aqui, haja em vós o mesmo sentimento. Deixa eu ver aqui. Sendo rico se fez pobre para vos enriquecer com a sua pobreza. Lembra desse texto? É ele que eu estou querendo achar. Aqui, ó, 2 Coríntios 8. Vou colocar aqui para vocês lerem. 2 Coríntios 8. Coríntios 8. A partir do 8, para vocês entenderem. Olha só. O que diz aí? Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Pobre. E aqui Paulo, né, não está dizendo isso em referência a antes da sua encarnação. Paulo está falando aqui já ele encarnado, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Então ele está falando com pessoas que sabiam o que o Messias tinha feito, certo? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, o seu desapego aos bens materiais, ele enriquecesse vocês com valores diferentes, né, dos demais. Então Paulo estava falando, ele usava esse desapego de Cristo, que sendo rico ele se fez pobre por amor aos discípulos. Ele estava utilizando dessa informação que ele tinha para convencer as pessoas a ofertarem, a serem generosas em suas contribuições. Tá certo? Então, isso aqui, essas informações, elas são para que vocês entendam a palavra de Deus como ela é. Porque esse termo, eu não sou maçom, tá? Eu não sou maçom. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o termo maçom, edificador, pedreiro em francês, vem de edificadores lá dos judeus. E antes disso, Hassidim, né? Que esses edificadores eram os líderes da época. Não é como hoje. Você pode ver que existia desde aquele tempo o que nós conhecemos hoje como maçonaria, só que de maneira diferente. Eles visavam não só fazer prosperar através do ensino de um ofício, né? Como também lhes davam preceitos e conceitos que trabalhavam a dignidade. Olha a similaridade com que é aplicado na doutrina maçônica. Só que não haviam envolvimentos místicos. Todo esse envolvimento místico veio posterior, na corrupção dessa linha, que já começou naqueles fariseus de Shammai, os quais eram pelo Messias combatido. Aliás, propagado por eles, porque já vem desde a antiguidade essas duas linhas em paralelo dos edificadores. E o Messias foi formado nenhuma. Só que o que as pessoas não entendem é o seguinte: o termo maçonaria ele foi marginalizado pelos ignorantes. É lógico, né? A maçonaria de hoje, quase que 100% dela é sincrética. Ali dentro se encontram pessoas de várias crenças distintas, convivendo como irmãos, o que é impossível dentro da crença do Evangelho, que já faz seleção até mesmo dentre aqueles que não vivem, apesar de ter a mesma formação, como deveriam viver, na prática, como os justos o fazem. Vocês entenderam isso? Mas, hoje, né, você pode ver que existe aí o judaísmo judaico, que não aceita a comunhão com nenhum... aliás, existe aí a maçonaria judaica, que não aceita em hipótese alguma comunhão ou que faça parte do seu grupo satanistas, católicos, evangélicos, hinduístas, budistas, etc, etc, etc.
esse misticismo. Eles não aceitam isso, porque eles seguem a Torá. Todavia, eles têm seus próprios misticismos, os quais os seus filósofos herdaram aí estudando os outros povos e atribuíram a crença. Doutrinas essa que o Messias não utilizou, que muitas vezes vêm do quê? Da Cabalá. Não que o Messias não tenha estudado isso, porque ele foi obrigado por causa da sua formação, mas ele não se utilizou desses meios e ele não fazia o que eles faziam, ele não se utilizava da Torá oral como algo paralelo para a explicação daquilo que não se entendia, porque ele entendia, como nós pelo Espírito temos entendido e temos resposta às coisas que eles não têm na Torá, no Taná de modo geral, na Antiga Aliança de modo geral. Certo? Então, meus amados irmãos, essas informações eu estou trazendo para que vocês tenham entendimento. Nunca, por que os discípulos, eles provavam as pessoas? Não era qualquer um que fazia parte do grupo dos discípulos do Messias. O cara era colocado à prova. Era pedido para o cara o quê? Testemunho. Primeiro, o cara primeiro o cara tinha que ouvir o discurso deles, certo? Mostrando-se interessado, era ministrado o arrependimento. Olha que coisa, o cara tinha que produzir frutos que comprovassem esse arrependimento. Depois o cara admitia seus erros, que contrariava a doutrina ensinada, ele admitia os seus erros, confessava os seus pecados, e só depois ele era iniciado. De que maneira? No batismo. O batismo é um rito de iniciação na crença, no reino. Então o reino tem uma formação maçônica? Tem, mas não essa marginalizada que nós vemos hoje, sim no termo de edificar pessoas dentro da palavra de Deus e se ajudarem mutuamente. Só que esses valores de ajuda mútua, aonde se ensinavam ofícios para a edificação das pessoas, foi tirado. Foi tirado, por isso que as igrejas hoje ninguém ajuda ninguém. Ninguém forma ninguém. As igrejas hoje deveriam não só ensinar a palavra de Deus, como também um ofício para que os membros pudessem se manter e prosperar e fazer a mesma coisa com outros que viessem. Todos os que estão ali deveriam ser formados mestres e capazes de doutrinar e formar discípulos, de exercer juízo, de poderem, como Paulo fala, não sabeis que havemos nós de julgar os anjos, quanto mais as coisas concernentes a esta vida. Lá em 1 Coríntios 6, eles não têm esse entendimento, eles não têm essa capacidade, porque formou essa visão equivocada. Certo? Então, a maçonaria daquela época, os edificadores, eles eram corruptos, tinham os corruptos e tinham os justos. Certo? Mas por conta desse envolvimento com misticismo, acabou havendo uma corrupção. Inclusive naquela maçonaria judaica que não aceita pessoas de outras crenças. Para você ter uma ideia, a maçonaria judaica, ela tem os seus misticismos ali, mas naquela época, quando se iniciou, né, pelos ali que se deu mais força entre o farisaísmo, meus amados, não haviam maçons, edificadores homossexuais, assassinos, bandidos corruptos. Tanto é que você vê que a de Shammai é diferente da de Hillel. A de Shammai tinham corruptos, como os políticos de hoje. Você pode ver aí que tem quase todos os políticos são maçons. Só que eles vivem num sincretismo religioso, tendo como irmão pessoas de outras crenças. E a nossa ligação ela é espiritual. Então as pessoas que têm que estar em comunhão conosco são aqueles que creem do mesmo modo. Só que existem coisas essenciais que foram retiradas da igreja e que hoje é adotada pela maçonaria. Só que a maçonaria de hoje não forma pessoas em ofícios. Elas se aproveitam de ofícios que as pessoas têm, faz com que eles prosperem naquele ofício, prosperam-se mutuamente, cada um mordendo uma parte do que o outro tem, como uma sociedade, e assim eles se mantêm. Só que ali existe espiritualmente um sincretismo religioso, porque foram criados ritos místicos que não haviam naquela época. Sim, as pessoas para fazerem parte dos discípulos, ainda pela linha do Messias, ali de Hillel, havia necessidade de que ela fosse provada, de que ela tivesse condições financeiras para a formação, beleza, mas depois elas pegavam outras pessoas e podia prosperar aquelas pessoas, formar aquelas pessoas ensinando ofício para que elas prosperassem, dando entendimento, ou ofício que já tinham, eles traziam mais conhecimento para que a pessoa pudesse abranger os seus negócios.
estender os seus negócios. Só que nos dias de hoje existe toda uma corrupção formada. Sincretismo religioso. Imagina eu chamando um satanista de irmão. Você pode ver que no judaísmo de hoje, o judaísmo de hoje não acredita que Deus tenha um inimigo. Acredita que Deus, olha só o que eles acreditam, que Deus tem uma associação com Satanás, que Satanás é um anjo dele que ele utiliza para ajuizar, para castigar as pessoas, assim como os outros. Olha que coisa, irmãos. Eles acreditam em reencarnação, inclusive que a pessoa possa reencarnar no reino animal, vegetal e mineral. Que ridículo isso! Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Da onde veio essa doutrina? É misticismo. Os judeus hoje têm judeus que são satanistas e declaram ser judaizantes. Nunca, que mesmo na parte corrupta lá atrás, seria aceita isso. Então você vê que essa maçonaria de hoje, ela não tem nada a ver com os edificadores daquela época, com as pessoas daquela época, com a doutrina daquela época, principalmente pela linhagem dos justos, onde veio Davi, Salomão e o Messias foi formado. Irmão, isso que você está me dizendo aí é heresia? Não é heresia não, irmão, isso é verdade. Se você estudar, você vai ver que o que eu estou te dizendo é a verdade. Entendeu? É que você não compreende as escrituras. Mas vamos lá. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 42. Mateus 21, 42. O que diz aí? Disse-lhes Yeshua: nunca lestes nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, ou pedra fundamental. Entenderam isso? Essa pedra aqui é a chamada pedra fundamental, que os maçons, quando vão construir o seu templo, se utilizam dela. É a chamada pedra fundamental, que inclusive inúmeras igrejas, quando são edificadas, é colocada essa pedra fundamental. E interessante, alguns inclusive na igreja que eu era, por exemplo, eles cavaram um lugar e colocaram uma Bíblia, porque a maçonaria hoje, ela sempre tem uma leitura bíblica, porque é a base, a Torá. É a base. Só que o que acontece? Você vai encontrar líderes maçons que são da Umbanda, do Candomblé, satanistas, grãos mestres aí, que são tratados dessa maneira. E outra, eles gostam de ser chamados de mestres. Costume de quem? Dos fariseus. E se você chega para um grão-mestre e chama ele de mestre, ele acha ruim. Chamar de venerável, ele acha ruim. Porque essa é uma fase anterior de sua vida. Ele já não é mais isso. Ele subiu um grau. Por que é grau 33? Por causa que a maçonaria que veio da linhagem correta, ela tinha como objetivo fazer que o indivíduo alcançasse a estatura de Cristo, que é o homem perfeito. Essa que veio de Hillel ali, que se manteve entre os discípulos. Daí eles transformaram em graus. E mantiveram o 33, que é a idade do Messias, com a qual ele deixou o mundo, né? Segundo eles. Daí então veio os 33 graus. Mas já chegou a ter mais graus do que isso. Muito mais. Acho que o dobro do que isso. Então eu estou dizendo isso para vocês, quase o triplo, se eu não me engano. Mas eu estou dizendo isso para vocês para que vocês tenham entendimento. Porque existe uma marginalização que é associada à maçonaria, porque essa maçonaria que tem nos dias de hoje, ela é corrupta, porque ela é sincrética, ela é ecumênica. Já aquela da linhagem da onde o Messias veio, os edificadores, cujo Messias era a pedra fundamental, a pedra angular, a principal, não tinha essa mesma visão. Era totalmente diferente. Tinha ali formação de pessoas, capacitação de pessoas, ensinando ofícios e também doutrinando para que se tornassem mestres na palavra, na lei, no evangelho, o que não tem nada a ver com essa linhagem trevosa, negra, obscura, inclusive de ritos, de coisas místicas para que o indivíduo passe por certos portais, colocado em quarto escuro, etc. Essas coisas não tinham. Os cavaleiros templários, por exemplo, eles eram colocados
a prova de outra maneira. Quem eram os Cavaleiros Templários? Os Cavaleiros Templários deram origem a várias linhas maçônicas nos dias de hoje. Só que os Cavaleiros Templários, eles eram cristãos. Não aceitavam o ecumenismo. Não tinha sincretismo. Não tinha entre eles paganismo. Mas eles eram colocados à prova, eles eram formados guerreiros, e olha, eles eram extremamente ricos, tanto é que a Igreja Católica os saqueou, tá? Se rebelou contra eles, tá? Porque eles eram responsáveis em guardar os segredos de Jerusalém, os quais eu trago para vocês, né? Que o Messias é filho natural de José, ele encarnou 100% humano, essas coisas que eu trago para vocês, que é conhecido de muitas pessoas que traduzem corretamente a Bíblia, e que não é divulgado por conta de que é abafado pelo movimento protestante, que é até valioso para eles, porque forma cegos, pessoas incapazes de ter entendimento, pessoas incapazes de alcançar a estatura de Cristo, que é justamente o verdadeiro grau 33, que é alcançar a postura de Cristo. Então essas coisas que nós vemos hoje atribuídas, elas servem para marginalizar. Então por isso que muitas pessoas dizem, que isso é errado, o Messias não passou por isso. Não, passou. Foi formado corretamente. Por isso ele era tido pelos templários como a pedra fundamental. Tanto é que na maçonaria é colocada uma pedra, o cara tem um martelo na mão, uma marreta e um ponteiro, e ele bate ali, que é um sinal de que ele está se lapidando para se tornar como a pedra fundamental, como o Messias, no grau 33. Então ali é o início de tudo, a sua iniciação. Só que neste processo, ele é colocado à prova, em quarto escuro, né, com figuras ali místicas, para testar então a sua reflexão, o seu temor e tal. É passado por aqui, todo aquele processo. Mas isso é uma coisa, meus amados, que dentro da linha dos discípulos e do Senhor não acontecia. Eles eram os verdadeiros edificadores. Eles colocavam à prova as pessoas para ver se podiam fazer parte, para ver a sua dignidade, se eles podiam ou não fazer parte. Então olha só, Mateus capítulo de número 21, 42. O que diz aí? Mateus 21, 42. Disse-lhes Yeshua, nunca lestes as escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, ou pedra fundamental. Pelo Senhor, por Deus, foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Tirado por quem? Por aqueles que rejeitaram a pedra fundamental, a verdadeira. A maçonaria de hoje nem tem entendimento dessa pedra verdadeira que eu estou passando para vocês. Entenderam? Então aqui, o que eu estou ensinando é como deveria ser a verdadeira doutrina maçônica, que não é do diabo, que não tem nada a ver com Satanás, mas é de Deus, formando pessoas para edificação. E novamente eu digo, não sou maçom. Não sou maçom. Já fui iniciado, mas não sou mais. Não sou mais. Porque quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente tem acesso a informações que outras pessoas não têm, que são essas que eu estou trazendo aqui para vocês. Entenderam? Então, se existisse ou voltasse a existir a maçonaria como assim o é, nessa doutrinação que visa a edificação, presta atenção. Com todo esse conhecimento que eu tenho, quando eu prego para vocês, vocês não mudam? Vocês não ficam reflexivos? Não ganham conhecimento? Quantos líderes que eu conheço que não sabiam nem manusear as escrituras e hoje sabem? Da onde veio essa capacitação, sendo que tanto tempo tentaram no sistema religioso e não alcançaram? E hoje tem essa consciência, tem essa capacidade, tem essa estrutura. De onde vem isso? Então o que eu estou ensinando aqui para vocês é extremamente essencial e importante para que vocês tenham conhecimento da verdade. Tá certo? Agora, se fosse mantida aquela mesma linha dos edificadores ali, que tinham o Messias como objetivo, se ela fosse mantida como os templários, você acha que a maçonaria seria essa hoje, envolvida em manipulando a política, manipulando o mundo, a tecnologia, a ciência, em prol de si, prejudicando pessoas, reduzindo a quantidade de pessoas na face da terra por meio de enfermidades, de pragas, pestes, criando inclusive guerras para essa redução? Você acha que aconteceria isso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pelo contrário, a taxa de natalidade seria controlada pela santidade. As famílias seriam mantidas
pela santidade. Não haveria prostituição, impureza e imoralidade no entretenimento. Não haveria corrupção em todos os meios, como polícia civil, militar, juízes, advogados, políticos, hospitais, etc, etc, etc. Percebam que como a maçonaria trabalha. Por exemplo, eu dando um exemplo, um pastor aí ele é maçom. Ele vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele é roubado e é largado na rua. Ele entra em contato com o líder dele entra em contato com um maçom nos Estados Unidos e ele recebe todo o auxílio, todo o apoio, tudo aquilo que ele precisar, gratuitamente. Essa fraternidade deveria existir entre nós, mas aqui os irmãos têm dificuldade até de dizimar, de ofertar. Então eles se utilizaram de coisas que nós deveríamos utilizar e nós não utilizamos. Formação de pessoas, capacitação de pessoas, edificação de pessoas, prosperar pessoas. Compartilhar aquilo que tem para ajudar outros a prosperarem também. E com isso eles prosperam também. E isso não acontece dentro da igreja hoje. Isso não acontece dentro da igreja hoje. Você vai fazer um curso teológico, você tem que pagar. Você tem que pagar. E é um curso horrível. Totalmente errado, equivocado. E formam doutores na ignorância. Na maçonaria de hoje se usa de literaturas aí pregadas por homens que são místicos e tal. Por exemplo, o Código da Vinci. O verdadeiro Código da Vinci não é aquele onde o Messias teve filho com Maria Madalena e dele veio um herdeiro. Não. O verdadeiro código, porque ele era maçom e cristão, tá? O verdadeiro Código da Vinci, meu querido, é outro. O verdadeiro Código da Vinci, o que ele oculta? Oculta que o Messias é filho natural de Miriam e Yosef, José e Maria. Que ele encarnou pela raiz de Jessé, de Davi, que ele veio 100% humano, desprovido de qualquer atributo ou condição que o tornasse superior a todos nós. Então foi-se criado um mito pela própria maçonaria dentro da igreja de que se é impossível alcançar o grau, a estatura de Cristo. Então criaram o grau 33 paralelo, que deveria ser aquele que levaria à estatura de Cristo, mas criaram um paralelo ao que diz respeito a um conhecimento, mas que não te leva à santidade de Cristo, à comunhão de Cristo com Deus. Há alguma comunhão entre as trevas e a luz? Não. Então por que dentro da maçonaria tem o sincretismo religioso? Tem o ecumenismo? Inclusive se associando a satanistas. Como que pode, irmão? Como que pode um cristão dar as mãos a um satanista e viverem como irmãos, se tratando como irmãos, ajudando-se? Tem coisa errada aí. Então essa maçonaria que existe hoje, ela é totalmente corrompida. Os templários, por exemplo, foram eliminados. Depois a sua doutrina, ela foi corrompida ao que chegou. Está escrachado nos dias de hoje, marginalizado. Tido como algo maligno, satânico, por conta de todo esse envolvimento sincrético, ecumênico, a junção de filosofias de outras crenças. Sendo que a única filosofia que deveríamos seguir é a Torá, o Taná, a Antiga Aliança, o Evangelho. E no grau 33 alcançarmos a estatura de Cristo. E não essa porcariada que nós vemos hoje aí. Vamos lá. Lucas capítulo 20. Versículo 17. Mas ele olhando para eles disse: que é isto? Pois que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina, ou pedra fundamental, principal. Termo, inclusive, utilizado na maçonaria até os dias de hoje. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Ou seja, aquele que quiser tirar ela fora, cairá sobre ela. Qualquer que cair sobre ela, sobre aquela pedra, ficará em pedaços. Ou seja, o que é cair sobre a pedra? É uma pessoa que, tendo a estatura dele, pecar. Ficou em pedaços, com a vida destroçada.
E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. O que isso significa? Juízo. Juízo que virá dessa pedra, que é o Messias, sobre o tal. E que é o que vai acontecer com eles. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Certo? Quem eram esses principais dos sacerdotes aqui e os escribas? Quem eram esses? Quem eram esses? Meus amados, esses aqui eram os edificadores. Só que os edificadores hipócritas, corruptos. Entenderam? Eram os corruptos. Mateus capítulo 23, versículo 4. Presta bem atenção nisso. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, ou seja, não toca, né? O correto é, eles, porém, nem com o dedo tocam, né? Aquilo que eles colocam sobre as pessoas. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, essas indumentárias, essas roupas que os maçons utilizam hoje. Foi baseado nisso aqui, tá? É lógico que hoje os religiosos judeus mantêm. O que diz aí? E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, que são aquelas posições de luxo. Tudo isso, em paralelo, nós vemos hoje o mesmo comportamento dentro da igreja evangélica. Se eles tivessem tido a maneira correta de serem formados, eles não seriam assim. Vaidosos, orgulhosos, soberbos, se achando melhores, superiores. Vamos continuar. Versículo 7. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens rabi, mestre. Quem é chamado de mestre? Quem é chamado de mestre? Os líderes da maçonaria. Os mestres. Por que rabi, rabi? Rabi, rabi não era insistência no falar até ser ouvido. Rabi, rabi significa duas vezes mestre ou grão mestre. Pegaram? Pois é. Versículo de número 8. Vós, porém, não queirais ser chamados o quê? Rabi, mestre, como eles o são dentro da maçonaria. Porque um só é vosso mestre, o Messias, a saber, o Messias. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Certo? Nem vos chameis, aqui está escrito mestres, mas o correto é pastores, porque um só é o vosso pastor, que é o Messias, tá? Esse versículo aqui está errado, certo? Aqui deixa eu ver qual versão que está. Tem uma versão que está correta. Deixa eu ver se é essa. Ó, pode ver que aqui, nessa versão, não quereis ser chamados de guias, que são pastores, tá? Um só é o vosso guia, que é o Messias, tá bom? Deixei aqui só para você entender. Eu não sei se na NVI tá pastores. Deixa eu ver se na NVI tá pastores. Chefes. Vocês entenderam, né? Deixa eu ver se tem alguma versão aqui. Mestres também. Deixa eu ver outra versão. Só tem essas mesmo. Mas aqui vocês vão ver que tem algumas bíblias que trazem pastores, tá bom? Deixei assim só para vocês entenderem. Vamos continuar aqui. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Vamos continuar. E ao que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e ao que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha só, é totalmente diferente do ensinamento que tem na maçonaria e dentro das igrejas hoje. É o inverso, a doutrina do Messias, a formação que ele recebeu de Hillel é totalmente diferente dos de Shammai e dos que acabou se corrompendo aí de um modo geral e virou o que virou hoje. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está falando com os escribas e fariseus hipócritas, não com sinceros. Pois que fechais aos homens o quê? O reino dos céus. E nem vós entrais,
nem deixais entrar aos que estão entrando. Pegaram? Pois é. É isso que acontece nos dias de hoje. Eles fecham as portas ao reino. Então eles não entram e não deixam as pessoas entrarem. Não que a entrada deva ser algo... Não, a pessoa tem que vir, tem que ser preparada e tal. Mas enfim, vamos lá. Lucas 11, a partir do versículo de número 37. Olha o que diz. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa, na casa do fariseu, obviamente. Mas o fariseu admirou-se vendo que se não lavara antes de jantar, mandamento de homem, que eu expliquei para vocês. E o Senhor lhe disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. O que ele estava falando? Sejam caridosos com aquilo que vocês tenham, não ostentem, ajudem. Olha o que ele diz. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. E importa fazer essas coisas e não deixar as outras, ou seja, dar o dízimo e a oferta. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas. As igrejas de hoje é o mesmo modelo da maçonaria corrupta. A mesma coisa, a mesma corrupção. Mas ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Ou seja, pessoas que vivem na discrição, que não contam para ninguém o que são, na ocultação. Entenderam? Como muitos crentes, para conseguir emprego, não declaram sua fé, ou para, às vezes, conseguir favores pecaminosos, não declaram a sua fé, seja na política ou sexualmente. Ali se mantêm ocultamente, escondidos, para que quem passa por ali não saiba quem eles são, não percebam quem eles são, tá? Mas são podres, né? São caminhos podres. Assim também acontece dentro da maçonaria. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizeis isso, também nos afrontas a nós. Você acha que ele deixou barato? Olha o que ele falou. E ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. Vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos, tocais essas cargas. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. É assim que eles fazem. Eles queimam pessoas que lhes afrontam, depois transformam essas pessoas em mártire para usar isso como marketing para sua autopromoção. Fizeram isso, sabe com quem? Com Tiradentes. Fizeram isso com Tiradentes. Né? Se eu não me engano, o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, né? Tiradentes. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. É o que eles fazem. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. E assim vos digo que será requerido desta geração. Então o que acontecia? Os edificadores, eles iam se livrando de todas as pessoas que pudessem causar algum tipo de interferência, como a maçonaria faz hoje, e como os crentes evangélicos fazem também, queimando a reputação de líderes justos, que pecam, que falham, ou quando eles então
atribuem a ele alguma falta por meio de calúnia e difamação. Por quê? Porque temem perder adeptos por meio da doutrina destes. Então é melhor destruir os que falharam, ao invés de tomá-los e lhes converter novamente, lhes edificar, lhes recuperar, do que mantê-los, porque se eles se recuperam, voltarão a lhes dar dor de cabeça, lhe causarão um problema ao seu reino de trevas. Assim acontece na maçonaria também, que se livra de qualquer pessoa política, médico, seja lá quem for, que possa de alguma forma lhe causar algum tipo de obstáculo, de problema. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entram. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entram. É isso que eles fazem. Conhecem, né? Mas não permitem com que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Impedem, eles não querem entrar e também não entram. Foi isso que aconteceu, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9. Olha o que Paulo diz. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O que é este fundamento? É a doutrina de Cristo, é o Messias este fundamento. Então a pregação consiste em levar a pessoa ao grau da estatura de Cristo, que na maçonaria era o 33. É o 33 até os dias de hoje, só que eles não entendem mais esse 33 como a estatura de Cristo, porque senão não haveria sincretismo, corrupção e tanta coisa maligna lá dentro, como ecumenismo, misticismo e etc. Tá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Quem é que edifica? Aquele que está recebendo o fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yeshua o Messias. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, pelo fogo, ou seja, ajuizado. Certo? O que significa, mas o tal, por ter edificado um edifício que nas provações ele não conseguiu se manter, ou seja, o cara falhou muito, o indivíduo será salvo, todavia pelo fogo. O que significa isso? A salvação está condicionada a ele suportar todo o juízo que virá sobre a sua vida no decorrer de sua existência, devido à sua displicência, digamos assim. Então ainda há esperança para a salvação do indivíduo se ele suportar as provações que hão de vir sobre a sua vida. Ok? Não é que o cara está salvo. Não. O fogo aqui determina juízo. Então o cara vai ser ajuizado de todas as formas devido à conduta ruim que ele teve, devido à sua má trajetória. Então o que ele vai ter que fazer? Pecou, foi exposto, cometeu coisas, fraqueiro. O que ele vai ter que fazer? Agora ele vai ter que, em consciência própria para com Deus, buscar manter-se naquilo que ele tem conhecimento, suportando toda a calúnia, difamação, toda a opressão, toda a perseguição, enfim. E tentando de alguma maneira, se possível, até sair de perto dessas pessoas para que em outro lugar ele possa recomeçar a sua vida. Tá bom? Então tudo isso aqui foi informado para vocês, para que vocês tivessem acesso à verdade, meus amados irmãos.
tivessem acesso à verdade. Eu sei que tem coisas aí que são difíceis de entender por conta de sofismas e tal, por isso que há necessidade que vocês prestem bastante atenção, sejam diligentes a tudo que está sendo ensinado aqui, está sendo dito aqui, para que não distorçam o que eu estou ensinando, para que não modifiquem o sentido daquilo que eu estou explicando para vocês, para que vocês tenham pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Tudo que foi falado aqui foi muito útil para vocês, extremamente útil para vocês, tá? Esses paralelos, essas informações sobre o que são os edificadores, a origem da formação do Messias e tudo mais, isso é extremamente importante. Até para vocês terem uma noção correta do que é a maçonaria nos dias de hoje e saiba como era naquela época e por que o Messias veio dessa linhagem que veio se tornar, né? Assumir esse termo francês maçom, que maçom é edificador ou pedreiro em francês. E para que vocês saibam a realidade das coisas. Se existisse nos dias de hoje uma maçonaria que fosse composta por pessoas nessa visão que nós temos, imagina que maravilha seria. Imagina, onde nós poderíamos pegar pessoas, colocá-las à prova, lógico, para que fizesse parte, porque a igreja fazia isso naquela época, né? Isso foi tirado pelo conceito livre dos protestantes, porque o poder, todo esse poder, essa linha estava só na igreja católica. Os protestantes causaram essa confusão que tem hoje aí. A igreja católica assumiu o que os judeus têm hoje por conta de tantas coisas que eu já expliquei para vocês nas mensagens. Mas se nós tivéssemos mantido uma linha onde, como eram os crentes antigamente, onde pessoas para fazer parte eram acrescentadas por Deus por meio das mensagens, onde as pessoas eram provadas para ver se eram dignas, onde as pessoas eram preparadas para ver, antes de ser iniciadas no batismo, elas eram colocadas à prova para poder fazer parte da comunhão, etc, etc. Se tudo isso acontecesse, a igreja hoje não estaria como está. Se a igreja ela tivesse essa base que os maçons absorveram, né? Se utilizaram de alguns conceitos que são bíblicos, que são lógicos, que são óbvios, que são úteis para a formação de uma pessoa, como por exemplo o preparo de algum irmão que tem algum ofício. Imagina, todos os irmãos que têm conhecimento em edificação, né, pedreiro, arquiteto, engenheiro, se unissem. Imaginem, formassem uma empresa e pudessem colocar outras pessoas, formar outros irmãos nessa mesma linha e todos prosperarem mutuamente. Aquele que tem conhecimento na agricultura, na criação de animais, pudessem se unir com outros e ali se formando e prosperando naquela área. E assim na área da mecânica, da ciência, etc. Como os maçons fazem. Só que no reino de Deus, na verdade, imagina qual seria a qualidade de vida dos irmãos de hoje. Como seriam os irmãos de hoje? Naquela época, os que tinham posses faziam isso. Repartiam o que tinham com os necessitados. Ensinavam as pessoas a prosperar. Hoje não acontece isso, porque a gente pede dízimo e oferta, os irmãos mal colaboram. Mal colaboram. Então, se houvesse a possibilidade de restituir essa linha correta, imagina que bênção seria. Mas, por conta da ignorância de alguns, por serem aí levados por essa linha distorcida, pelo que está acontecendo com a maçonaria nos dias de hoje, e com a cristandade de modo geral, isso se torna meio impossível. Mas imaginem que houvesse uma maçonaria que nos formasse assim, que trouxesse o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra, que tivesse como objetivo levar todos os irmãos à estatura de Cristo, vivendo em santidade, repartindo os seus bens, como era a comunidade daquela época, fazendo irmãos prosperarem mutuamente, acabaria com a fome de milhões, bilhões de cristãos espalhados por todo o mundo. Todos seriam ajudados, teríamos facilidade, teríamos irmãos na política, na ciência, na tecnologia, dando bom testemunho, sendo honestos, não se corrompendo, tirando a corrupção da polícia, da política, da medicina, da ciência de modo geral, tirando as pessoas do engano dessa farsa da terra redonda, trazendo a realidade para as pessoas, abrindo, ao invés do controlar da informação e de todo o desenvolvimento do ser humano, manipular uma minoria, pudesse todos repartirem esse conhecimento e todos crescerem juntos. Seria maravilhoso isso. Mas infelizmente a corrupção começou. E hoje tudo isso está sendo preparado. Dentro da igreja já têm sido discernidas essas doutrinas de aceitação ao homossexualismo, adultério, bigamia,
aceitar pessoas de outras crenças. Eu estava vendo esses dias, um pastor foi passar um dia, ver como que era a rotina de um satanista. Vocês acreditam nisso? E o satanista foi passar um dia de crente com o pastor na igreja, ele e a esposa deles, e ficaram lá de boa, se tornaram amigos. Aonde isso seria possível, na verdade, no reino de Deus? São doutrinas opostas, posturas opostas, deuses totalmente distintos. E assim também no candomblé, na Umbanda, quantos pastores e cantores gospels têm frequentado e têm permitido que esses tais frequentem igrejas que se utilizam de conhecimentos de pessoas que vieram da Umbanda, do candomblé, do satanismo, e aplicam essas técnicas dentro da igreja, como roupa branca na sexta-feira, roupa ao contrário da danó, amuletos e etc. Tudo isso é influência dessa maçonaria corrupta que tem os seus cabeças ali dentro, os líderes religiosos. Entenderam? Agora imagina se tivesse uma correta, justa, santa, que lutasse pela verdade. Não estaria como está. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessa mensagem. Eu vou pedir aos irmãos que, por favor, vocês possam colaborar conosco com os seus dízimos e as suas ofertas. Ok? Que você pode contribuir conosco com o seu dízimo, com a sua oferta, pelo Pix, no CPF 185-183-398-63, ou pelo Pix no celular 11 98679 6974. Não deixe de colaborar conosco, a sua contribuição será muito bem-vinda e ajudará, a cumprir-se aí Gálatas 6,6, que aqueles que têm bens, que repartam de tudo que têm com aqueles que os instruem. Obedeçam à palavra de Deus. Sem falar que o seu dízimo e sua oferta no futuro poderá servir para manter a viúva, o órfão, o necessitado entre nós. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Shalom.